Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tirando umas fotinhos aqui, bem chique. O dia de hoje eu tenho uma confissão pra fazer. Eu estou gravando novamente por cima da gravação. Então eu já sei tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu. Eu sou uma pessoa do futuro. E eu já sei qual que eu escolhi, mas eu vou deixar vocês fazer essa descoberta. Eu tô tentando fazer com que os vídeos sejam um pouco mais dinâmicos. E eu escolhi o elefante vermelho dos jogos porque eu achei uma ideia diferente de todas as outras disponíveis. Então, como eu tava falando, eu tô explorando formatos diferentes pra esses vídeos porque eu acho que fica mais dinâmico eu contando as coisas depois que elas já aconteceram do que eu ir desenvolvendo enquanto vai acontecendo. Porque daí, além do fato de eu ser do futuro, já saber o que vai acontecer e conseguir explicar melhor, mais de uma forma mais eloquente aquilo que aconteceu, ainda fica mais fácil porque eu posso acelerar o vídeo e vocês não precisam assistir muitas horas de eu escolhendo que cor de prateleira eu vou colocar. Eu acho que é uma interessante ideia, assim. E aí vocês me digam se vocês preferem uma gameplay mais lenta, né? Onde a gente fica muitas horas escolhendo as coisas juntos. E aí vocês vão vendo o meu processo enquanto eu escolho. Ou se vocês preferem esse tipo aqui que eu tô fazendo, que é eu gravo tudo antes. E depois eu vou conversando com vocês, contando, né? Sobre como que foi escolher as coisas que, né? Depois que aconteceu. O processo de escolher o lote pra essa construção foi muito simples. Eu não achei nenhum que combinasse exatamente com a ideia do Cid, mas eu usei meu instinto, assim, achei que esse combinava até o suficiente, na minha opinião. Eu tenho a teoria de que existe a possibilidade de escolher um lote que o boneco vai amar, porque quando foi o da Penélope, a Penélope amou o lote que eu encontrei, que eu escolhi, né? Mas eu não consegui ter essa conexão com o lote pro Cid. Até porque eu não sabia muito bem pra onde que esse projeto ia se encaminhar, né? É que nem aquele projeto da Úrsula, que ela queria coisa com flores e aí eu botei ela numa praia. E aí depois que eu comecei a botar as flores é que eu percebi que não era muito bem a vibe, né, do lote que eu escolhi. Acontece. A decoração exterior, ela foi muito básica, aí eu dei uma spoilada em mim mesma, né? Dei uma olhada já nos itens que tinham disponíveis, queria ver se tinha algo de exterior, né? De parte externa. Não tinha nada, pelo menos à primeira vista não identifiquei nada, assim. Até a segunda vista agora eu também não identifiquei. E eu explorei esses itens mais genéricos de rua, né? Flores, plantas, pedras e essa planta brilhante, não é essa? Essa planta aí que é especial da Ilha dos Resorts. Coloquei, achei interessante. Aí eu queria tapar tudo de rosas escuras, rosas azuis e pretas, mas eu abandonei essa ideia porque eu achei que ia ficar muito cafona. Eu coloquei umas bushes azuis assim, só pra não ficar totalmente sem vida. E parti pra decoração da própria, né, do própria casa. Eu queria algo bem moderno, só que não tem disponível algo bem moderno, assim. Eu queria algo um pouco mais atual. Eu gostei muito desse degradê do telhado, mas só tem disponível para esse formato de casa, esse degradê de telhado. E eu acho que esse look natural, assim, tradicional, não combinou com a ideia que eu estava começando a ter na minha cabeça do que eu queria para essa construção. Então eu troquei a ideia totalmente e coloquei algo um pouco mais pé no chão, por assim dizer. Pra... não sei, fez sentido na minha cabeça, tá? Sem hate. Eu achei que o azul combinou com as flores e com as cachoeiras. E... nossa, meus gatos estão se pegando no pau agora. Decidiram que vão brigar no meio da minha gravação. Mas tudo bem, né? Estão brincando de morder. E aí a porta azul também. Porque eu acho que azul é a melhor cor, tá? Simples assim. Agora a gente vai pra parte acelerada do vídeo. Eu já comecei aumentando a residência porque eu queria fazer maior e eu já tava meio enjoada de fazer sempre a casa mais comprida, sabe? Tipo, 8x6, eu já tava me enjoando disso. Eu achei esse papel de parede de bambus, assim, muito
bonito, assim. Eu gostei da cor dele. Mas eu entendi que não tinha. Não conversava com o design, tá? Nossa, mas o Alfenol tá mordendo, Alisei. Dá pra vocês pararem? Bom, aí eu coloquei essa. Eu achei que essa combinação do papel de parede da janela com o papel de parede desse que parece um isolamento acústico combinou tudo. E vocês já devem ter notado. É meio raro as coisas se combinarem assim, sabe? Do nada. Então eu achei isso um sinal divino e eu embarquei nessa jornada do papel de parede com a janela e o isolamento acústico. Quis trazer umas cores um pouco mais neutras para esse equipamento de gravação. E foi muito fácil para mim entrar no personagem dessa construção aí da casa de streaming. Porque eu acho que é um design que a gente tá um pouco mais acostumado, a gente que vê vídeo no YouTube, a gente que tá acostumado a ver a vida dos influencers. É sempre um design meio semelhante, né? Uns setups diferentes, mas com um design semelhante. Aí eu já me frustrei porque a cor da madeira do espelho já não combinou com a madeira da cama. Não sei o que eu queria também, eu esperava um milagre, não obtive e fiquei frustrada. Aí depois eu tirei esse espelho fora. Comecei a jogar itens pra dentro, coisas que eu achava que eu conseguia ter uma certa sinergia. Esses itens de teto eu achei super a ver, eu achei que combinou bastante. Esse negócio quadriculado vermelho e preto eu achei que fosse um tapete, não sei porque eu não li que era um chão. Então eu acabei trocando o chão por um totalmente diferente do que eu tinha colocado primeiro e não troquei de volta, porque eu me esqueci. E eu devia uma hora pegar e trabalhar em uns designs de coisas pra colocar. Tipo aquele sofá que tem ali a opção de trocar a cor da camiseta, de fazer uns presets pra colocar, tipo, um preset totalmente roxo, um preset com bolinhas, assim, pra ter uma amplitude maior de escolhas nesses móveis que dá pra trocar a cor por padrões que tu mesmo faz, sabe? Esse painel de separação eu pensei em usar ele, mas depois eu troco de ideia e coloco aquelas paredes mesmo, que eu achei que cumpre o papel melhor do que colocar um painel, né? Até porque eu pensei na ideia de ter um isolamento acústico em algumas áreas, né? O quarto inteiro é isolamento acústico. Mas eu estaria indo contra essa ideia e colocando esses painéis fininhos que servem só pra tu não enxergar, né? Eles não fazem um isolamento. Eu achei esse relógio interessante, sendo muito generosa. Esse negócio das chaves, eu tava só pensando em itens, assim, que combinassem com a ideia que tava se formando na minha cabeça. Tava jogando os itens pra dentro, assim como eu faço geralmente no começo das construções, né? Aí eu rapidamente desisto da ideia desse painel, porque ele é baixinho e fininho. Não serve o propósito nem de impedir, eu ia ter que colocar uns 5 desses um do lado do outro pra tapar, né, aquele ambiente. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar mais telas, essas TVzinhas pequenas, pra parecer que tem vários monitores, sabe? E aí eu já comecei a trabalhar na ideia de fazer a parte de stream, a parte de viver, né, a parte de morar. E essa ideia ela vai se concretizando aos poucos, assim, eu vou trabalhando nela. Eu queria colocar mais coisas no chão, tipo, colocar um fone jogado no chão, sei lá, um amplificador no chão, coisas assim. Só que como é muito difícil de colocar as coisas uma do lado da outra e não parecer que elas têm um abismo de diferença de uma da outra, sabe? Ah, vocês vão ver essa lixeira, ela dá muito trabalho por causa disso, porque ela é um item pequeno, mas ela ocupa um quadrado inteiro de espaço. E aí, se coloca ela do lado de uma mesa, por exemplo, ela fica super longe da mesa e ainda ocupa um baita espaço, não dá nem pra passar do lado. Então, eu fiquei um tempão pensando se eu queria muito pôr ela, só não sabia onde. Fiquei batalhando com essa ideia um bom tempo, vocês vão reparar. Aí eu tinha decidido já que eu ia fazer uma parte de sala de estar, né? Esse sofá eu achei super. Que combinou com o tema da cama, mas eu não quis fazer o ambiente de cama, né? De quarto e de sala de estar juntos. E aí eu assumo a responsabilidade da meia parede, né? Meia parede não, né? Porque ela vai até o teto, mas da parede de separação. E o legal é que, como ela tem essa parte que é cortada, né? Na ponta dela, ela combinou com o papel de parede, porque as que são um tom mais claro, elas não combinam, sabe? Tipo, dá pra ver que tem que a parede é cortada. E como tu não pode colocar nenhuma porta, não pode colocar um quadro, não pode colocar uma viga, não pode colocar nada, isso atrapalha bastante.
Mas, né, é isso aí. Eu coloquei a lamparina do Resident Evil lá da Atlas. Da Atlas, não, da Capcom. Porque eu precisava pôr ela. Sempre que eu vejo essa lâmpada, eu preciso pôr ela, porque ela me remete bons momentos de Resident Evil 2 e Devil May Cry. E até Resident Evil 3, ela tá no Resident Evil 3. Ela tá no Devil May Cry 5 também. É uma lâmpada que, pra mim, ela tem uma história. E pra mim, ela tem um significado. Então eu tive que colocar ela na construção, assim, foi algo maior do que eu. Aí o retorno dessas prateleiras da parede, né? Pseudo-prateleiras, porque na verdade não é uma prateleira, é um negócio de pôr no chão. Elas são super úteis, ajudam muito. E aí eu tava pensando no posicionamento dos itens do quarto, assim, não fiquei tão satisfeita assim quanto eu gostaria. Mas eu também não queria encher de itens, porque senão ia ficar a mesma síndrome da lixeira, né? Um monte de item, que aí não dá pra passar entre eles, e não fica orgânico, não fica parecendo que eles são parte da mesma coisa, assim, sabe? Parece que é um item largado numa grid que não combina muito bem. Aí eu comecei a colocar todos os itens que eu achei legal, assim, de colocar em prateleira, porque já que eu tinha muito espaço de prateleira, ainda botei uma outra mesa, eu decidi colocar todos eles no chão pra ir criando mesmo esse preenchimento da prateleira mesmo. Coloquei esse negócio. Esse negócio de ir no ar, eu acho que ele deveria ser um item de parede, porque geralmente se põe em parede, né? Esse tipo de placa que indica que tá sendo feita uma gravação, né? Mas não era. Era um item de prateleira. Então, paciência, né? Ficou um baita. Essa caixa gigante, assim, maior que os 4 monitores juntos, mas é isso aí, é sobre isso. Aí eu coloquei esse frigobarzinho, como é que chama? Esse cooler, né? Porque eu imaginei que a pessoa vai estar sentada na sala e vai querer fazer uns bons drinks, né? Uma decoraçãozinha pra pôr em cima da mesa. Depois eu ponho em cima da mesa. Eu não esqueci de pôr em cima da mesa. E aí eu pensei o que eu poderia fazer com essa área que sobrou. E aí eu fiquei pensando, eu poderia pôr uma cozinha. Só que eu fiquei pensando assim. A pessoa vai estar gravando a stream, tá? E aí ela vai estar gravando, tipo, de frente pra trás. Tipo, a câmera ficaria ali onde é os monitores. E a pessoa que tá assistindo a stream, ela vai ficar vendo a cozinha do rapaz? E aí eu tentei. Sei lá, eu negligenciei esse pensamento durante um tempo, porque eu fiquei pensando, ele poderia pôr uma tela verde, né, atrás dele. Não tem uma tela verde. Tem uns programas também que fazem efeito de tela verde sem precisar dar a tela verde. Tu faz o recorte ali, ele identifica pelas cores e tal. Olha o que eu falei da lixeira. Não sabia onde pôr ela. Coloquei ela do lado do bebedor. Só que foi aquele abismo gigantesco entre ela e o bebedor. Parece que dá pra passar uma pessoa inteira por ali. E na realidade não dá. Aí eu coloquei essa uma parede. Pensei em colocar duas, só que como não tem opção de pôr portas. E essas paredes, elas não fazem quina, né? Elas não juntam uma na outra, assim, na quina. Eu abandonei a ideia. Abandonei mesmo. Aí eu fiquei muito tempo tentando entender como é que eu arrastava, que eu esqueci o botão que apertava pra girar o tapete. Eu dupliquei ele 3 vezes. E aí eu tive que lidar com a terrível notícia de que esse tapete não ia caber exatamente no lugar que eu queria pôr ele. Aí eu botei ele lá pro quarto, ficou tipo uma ideia de um carpete, e vocês veem que tem um espacinho mínimo, assim, entre a parede e o chão ali. Mas é um espacinho, que é pra me enlouquecer mesmo. Aí eu pensei em pôr esse efeito de carpete na cozinha e me arrependi, porque cozinha não é lugar de carpete. Aí eu finalmente tive o suficiente dessa lixeira e me livrei dela pra todo o sempre. Nunca mais eu quero ver ela na minha vida. E aí eu pensei em substituir essa ideia por uma ideia de mesa de jantar, assim. E aí a gente volta pro mesmo problema da lixeira, só que dessa vez a interação mesas e cadeiras. Que é a situação de que as mesas e cadeiras ficam muito distantes uma das outras. E ao mesmo tempo atrapalha toda a movimentação em volta do local. Então, aí eu tentei trocar as coisas um pouco de lugar pra ver se eu conseguia dar uma ampliada. Ia botar a geladeira do lado de fora da parede, só que aí eu pensei, não, porque deve aparecer na câmera da stream dele. Fiquei super empática sobre o pessoal da stream. E achei que dessa forma ficou melhor. Aí eu fechei com. Como é que é? Chave de ouro. Coloquei um cup noodles de pimenta pra ele se deleitar. E aí eu decidi fazer o teste. Eu queria testar se dava pra se movimentar, assim, pelos lugares. O Cup Noodles eu vi que dá pra abrir, achei bem fofo. Eu não sabia se dava pra abrir a geladeira, mas aparentemente não é um item que dá pra interagir. Aí eu te falei, ó.
Tem um baita espaço entre a porta ali, a porta não, a geladeira e a mesa. Só que não dá pra... Tem que ficar se arrastando pra passar, né? A mesma coisa aí desses itens do quarto, né? Dava pra ligar uma TV e a outra eu não consegui ligar. Porque toda vez que eu tentava interagir com ela, ela desligava o computador. Com certeza a fonte dele estourou depois que eu fiz isso 4 vezes. Mas é isso aí, sabe? É isso aí. Eu tava tentando muito ligar a TV e não conseguia. Não conseguia ir mais pro lado. É tudo apertado, sabe? E entre a mesa e a cadeira tem um espaço, não era pra ter. E não tem como colocar a mesa e a cadeira mais próximos um do outro. É que eu achei legal que o Switch faz o barulhinho do Switch, né? Mas enfim, testei os itens assim da forma que eu achei que poderia atrapalhar ou não, né, na utilização, porque eu fiquei preocupada com a utilização dos itens, mesmo que eu nunca mais vá voltar aqui, eu fiquei pensando nisso. Pensei, tentei... Aí eu descobri que dava pra ligar e desligar a lâmpada do teto, olha que legal. Eu achei muito legal, tipo, ela dar um pulinho, tipo, ela super não alcança, mas ela faz. Aí eu testei a lâmpada da Capcom, que é a minha favorita no mundo. E, apesar de tudo isso, eu me dei por satisfeita nessa construção. Agora eu vou deixar vocês assistirem o videozinho, né? Para o deleite e a alegria de vocês. Eu queria fazer um comentário sobre esse vídeo. Tem uma parte que é a minha favorita. Essa parte. Essa parte é a minha favorita nesse vídeo. Eu acho que vai ser difícil a indústria cinematográfica criar uma parte melhor audiovisual do que essa parte do vídeo, que é a parede, assim. Bom, daí eu dei uma acelerada de novo, porque você sabe que eu tenho aquela doença terrível que eu tenho dificuldade de escolher as roupas. Eu tinha a ideia de fazer essa roupa, tipo, futurista, tipo, meio draft punk, sei lá, entendeu? E foi o que eu fiz, né? Eu queria muito que desse pra pôr calças e calçados nos animais, porque eu acho tão desagradável esse bicho estar de jaqueta e sem calça. Mas eu acho que a ideia é pra ser fofo, né? Só que aí fica esse contraste entre a minha boneca tá, tipo, de meia calça, sapato e calça, e ele tá nu, da cintura pra baixo. Eu tive um pouco de problemas pra, como sempre, pra vestir a minha boneca. Por isso que eu tinha tido a ideia de sempre usar a mesma roupa. Porque daí eu já sabia a roupa de sempre. Só que agora, ultimamente, eu tenho tido a terrível, tenebrosa, horripilante vontade de adequar o meu roupa... A minha roupa, né? Adequar a minha vestimenta, o meu estilo ao estilo da construção. Isso é um erro terrível. Porque toda vez é um parto. E eu queria um calçado escuro e não tinha, só tinha esse tênis azul aí que não combina com absolutamente nada. Enfim. Pra tirar a foto eu já tinha a ideia que eu queria fazer. Parece que ela veio pra mim, assim, se revelou em sonhos. Porque eu bati o olho na construção, assim, depois que a gente se vestiu. Eu já sabia o que eu ia utilizar. Que roupa eu ia... Que pose, né, que eu ia fazer, que eu ia utilizar. Tirei as minhas fotos pro meu deleite pessoal, para minha alegria particular. E foi bem rápido. Das outras vezes, vocês talvez lembrem que demorou um pouquinho mais pra encontrar um ambiente assim que combinasse. Mas dessa vez não foi o caso. E já me dei por satisfeito já rapidamente. Foi severamente elogiada pelo Cid. E também, agora vocês vão ver, pela minha chefe também. Fui promovida. Promoção, eu ganho mais dinheiro daí. Como eu falei, olha quanto dinheiro eu tenho. Eu não tô nem próxima de usar todo esse dinheiro. Eu comprei ali antes nem me lembro o que tem, acho que era uma cadeirinha, que eu achei fofa.
que eu não vou usar, acho que nunca, mas eu comprei. E aí a Lotte avisou que tem roupas novas pra usar de uniforme. É a segunda vez que isso acontece. E aí eu fui correndo ver, porque a última vez que teve atualização de uniforme era um uniforme muito feio novo. E aí eu tava na esperança de que dessa vez fosse algo mais bonito. E aí vocês vão tomar o jumpscare, que foi a visualização do uniforme novo. Aqui eu acelerei porque, de novo, eu fiquei indecisa. Eu não sabia que personalidade eu queria ter. Eu queria muito que desse pra usar a legging. Só que, nesse jogo, toda vez que tu põe uma legging, tu sempre fica com um short por cima da legging. E é muito feio. Então daí eu fiquei em dúvida desse vestido novo, né? E do que eu tava usando. Esse branco com amarelo, com vermelho, é o de antes. Que eu achei muito feio. E aí... é isso, né, gente? Na verdade, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esqueçam de me dizer o que vocês acharam desse formato. E até a próxima, né? Tchau, tchau.